E será que House of the Dragon conseguiu manter a qualidade que as primeiras temporadas de Game of Thrones tinha, ou será que foi uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica da primeira temporada de House of the Dragon. E terminou na HBO a série House of the Dragon, série essa que é um prelúdio para Game of Thrones, afinal ela se passa muitos anos antes da série que fez tanto sucesso acontecer. E House of the Dragon eu fiz semanalmente vídeos falando de cada episódio, então se você quer saber minha opinião de um episódio específico, ou ver como é que foi a minha evolução em relação à série, comentando episódio a episódio, todos os vídeos de análise de cada episódio está aqui no canal. Aqui vai ser uma crítica geral, então vamos à crítica. Aqui em House of the Dragon, eles tinham uma missão muito difícil, porque eles tinham que apresentar de novo o universo de Game of Thrones, o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, para o público, ao mesmo tempo que ele tinha que trazer um público novo, então é uma tarefa muito difícil. E nesse ponto eu acho que a série começa muito bem. Os primeiros episódios dessa temporada de House of the Dragon, eles são muito empolgantes, eles conseguem apresentar bem como funciona esse universo, estabelecer que ele é um universo tanto em questão de magia, em questão de política e em questão de como funciona a mecânica do universo. Porque eles apresentam perfeitamente que essa série existe dragões, então a magia de certa forma pode existir, ao mesmo tempo eles falam de como vai ser a política do reino, como quem manda, quem não manda, como funcionam alguns conflitos, e ao mesmo tempo de tudo isso, eles mostram que a mecânica da série em relação a é uma série violenta, é uma série que vai ter bastante cena de sexo, então nos primeiros episódios eles conseguem estabelecer muito bem isso. A partir daí, a série tem que fazer algumas escolhas que eu considero ousadas, mas muito importantes para fazer com que o ritmo da série funcione muito bem. Porque nos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, no livro Fogo e Sangue que teve, são livros que se você ler, você vai perceber que a forma como se escreveu os personagens, a forma como se escreveu a história, como eles conduzem essa narrativa, ela é um pouco demorada, porque o livro te dá a possibilidade de você desenvolver mais os personagens, ter mais tempo de mostrar eles em tela. Numa série de TV, se você não é perder tempo, mas se você faz isso, a série não vai ter o interesse que tinha, ela pode perder o interesse, você vai assistir muitos momentos pensando, bom, tá bom, mas pra onde isso vai levar? Com isso, eles tiveram que escolher roteiristas que soubessem fazer uma boa adaptação e deixassem tudo coerente, porque eles precisaram fazer bastante passagem de tempo aqui. Isso gera coisas boas e coisas ruins. Por um lado, as coisas boas que eu acho que eles geram é que eles conseguem fazer com que todo esse prólogo, porque o interesse dessa história, eles conseguem conduzir muito bem. Porque pra quem não sabe, o que interessa de House of the Dragon é a guerra civil dos Targaryen. E isso não é mostrado muito nessa temporada. Isso, tudo que mostra na primeira temporada, é um prólogo pra chegar lá. Então, eles têm que mostrar a infância da Rhaenyra com a Alicent, eles têm que mostrar o governo do Viserys, eles têm que mostrar, por exemplo, como funcionou algumas guerras que tem ali, como a de Stepstone, onde o Corlys e o Daemon, por exemplo, ganham e depois tem que voltar. Então, eles têm que mostrar tudo isso em uma temporada, para chegar no que importa. Então, a passagem de tempo, ela é bem feita nesse ponto, ela consegue apresentar bem esse prólogo, bem quem são os personagens, qual é o pensamento deles, como que foi a infância deles até a parte adulta, tudo isso eles conseguem mostrar bem, com boas passagens de tempo, que são passagens de tempos coerentes, que não deixam a série ruim, que não cria incoerências. Então, por um lado, isso é bom. Por outro lado, tem seus pontos negativos, como por exemplo, evidentemente que se a gente ficasse mais tempo com aqueles personagens, mais jovem, a gente conseguiria ter mais relação com eles, se importar mais com eles. Claro, o roteiro faz com que a gente se importe com eles, mas digo, ver mais deles, por exemplo. É muito importante em momentos da temporada a gente sentir que a Alicent, em alguns momentos, ela sente um pouco a saudade da amizade que ela tinha de infância com a Rhaenyra. Mas, apesar da atriz ser muito boa, a gente não sente isso. E a gente não sente isso exatamente porque tem uma passagem de tempo. A gente viu muito pouco tempo delas crianças junto. E isso acaba incomodando. Porque você não sente essa relação que deveria sentir um pouco mais forte. Nos momentos mais humanos da Alicent da temporada. Mas na parte quando ela já tem os seus filhos, o Aemond, o Aegon, e você sabe que ela quer... que ela tem que ser uma pessoa mais tirana. Até o Criston Cole, por ter muita passagem de tempo muito rápida, você não entende muito, você entende que é meio que parece ter um ciúmes do que ela sente pela Rhaenyra. Mas não é bem isso, a gente sabe que teve uma passagem de tempo, e nessa passagem de tempo, ele ficou um tempo com ela, com a Rhaenyra, e por isso que ele tem uma relação, e por isso que ele se sentiu traído por ela. Eu não gosto do Criston Cole, eu não gosto de ninguém do núcleo da Alicent como pessoa. São ótimos personagens, mas como é difícil você torcer por eles. Mas você sabe que teve coisas ali que você não sente muito na
exatamente por causa dessa passagem de tempo que era necessária pro roteiro, que era necessária pra série, mas que infelizmente acaba acontecendo. Ao mesmo tempo, a série consegue conduzir bem seus personagens, apresentar bem eles, gosto como usa os dragões, o CGI é bem feito, tem alguns momentos que não envolve dragão, que o CGI é um pouquinho tosco, tem, mas acontece. Mas de modo geral, é muito bem feito, eu gosto como eles fazem com que todas as cidades e todos os cenários sejam vivos. Nenhum lugar que você olha ali parece que é um lugar morto, um lugar sem vida. Não, eles conseguem deixar os lugares vivos, você sente aquilo. Como, por exemplo, na coroação do Aegon, você consegue sentir como o reino está vivo, como as pessoas realmente foram ver aquilo. E, inclusive, com uma cena muito bem feita. A trilha sonora funciona muito bem, a história é bem conduzida, e eu também gosto bastante de como eles têm preocupação em detalhe. Detalhe de visual de personagem, detalhe em relação a como o cabelo de cada um vai ser diferente, como cada casa é importante ali, como cada roupa de cada um é diferente. Eu acho que, de modo geral, House of the Dragon é uma primeira temporada muito boa, que você sabe que saindo desse prólogo e chegando agora onde realmente importa, que é a Guerra Civil dos Targaryens, a gente vai finalmente chegar no que importa da série, e que as coisas têm a tendência de não piorar ou de cair de ritmo, não. A tendência é que a série melhore a partir daqui. A tendência é que House of the Dragon tenha uma segunda temporada mais calma, que pare mais tempo para desenvolver os personagens, mostrar a parte política e ir pra guerra. Eu li que o Martin falou que ele acha que pra fechar essa história precisa de 5 temporadas. Isso só prova que realmente essa primeira temporada só vai servir como um prólogo. E da segunda pra frente, aí sim a gente vai ver uma série que realmente vai desenvolver de uma forma mais devagar, vai ter menos passagem de tempo, e isso vai funcionar muito melhor. Vai criar uma ligação maior nossa com os personagens que estão em tela. E então, no fim das contas, a gente vai ver que essa primeira temporada como um todo, que é excelente, ela vai servir. Essa passagem de tempo que parece que fez com que a gente não ligasse muito para alguns personagens, alguns núcleos, vão ser fundamentais para na frente a gente ver que coisas funcionaram, por causa que essa temporada fez essa narrativa de uma forma diferente. Para mim, uma temporada excelente, que tem seus problemas, coisas que me incomodam, a passagem de tempo, alguns núcleos que não são tão bem desenvolvidos, algumas casas que aparecem muito fácil, e tem sim algumas conveniências de roteiro que não me agradam muito? Tem, mas mesmo assim é uma série muito acima da maioria que sai hoje em dia. Concluindo, House of Dragon eu acredito que fez muito bem o seu trabalho, conseguiu fazer com que um público novo se interessasse por esse universo, conseguiu trazer o velho público de Game of Thrones para querer assistir de novo esse universo, e ao mesmo tempo trouxe um bom roteirista, um cara que soube adaptar bem essa história, porque como eu falei durante a crítica, era muito difícil você traduzir, você fazer uma adaptação de House of the Dragon. E ele conseguiu fazer que toda essa primeira parte, que fosse maçante, que poderia perder um público, fosse dinâmico, fosse rápido, que acaba gerando alguns problemas, mas que, infelizmente, é pro bem de uma narrativa que precisava dessa adaptação. Uma série que, como eu falei, tem seus problemas. Tem algumas coisas que me incomodam em questão de roteiro, tem alguns personagens que eu acho que poderiam ser mais desenvolvidos, e tem algumas conveniências de roteiro que acabam me incomodando. Sem contar que tem um episódio ou outro que acaba sendo um pouco mais arrastado. Mas, de modo geral, House of Dragon ele acaba sendo muito melhor e muito acima da média do que as maiorias das séries são hoje em dia. É uma série que vale seu tempo para quem viu Game of Thrones ou para quem não viu, porque é uma série de fantasia fantástico. E por isso que eu fecho a primeira temporada de House of the Dragon com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da primeira temporada de House of the Dragon? Que nota você daria para ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.